Capítulo 4: A mentalidade pró-futuro, inovadora, intergeracional e transformadora. Samuel continuava sensível à voz de Deus e sendo usado por ele, apesar da sua idade avançada. Ele não estava fechado e acomodado, como quem aceita apenas observar a nação seguir em direção contrária ao futuro que Deus sonhava para ela. Com sabedoria, sensibilidade e discernimento, ele fez a pergunta que talvez fosse a última que Jessé gostaria de ouvir. Não tem mais nenhum outro filho? Foi então que Jessé, meio sem escolha, teve que admitir a existência do caçula que tentou esconder. Não consigo imaginar essa cena bíblica sem um almoço ou jantar preparado após o sacrifício. Afinal, estamos falando da cultura judaica. A mesa estava posta, a comida estava quente, todos reunidos, cheios de expectativa e, quem sabe, famintos. Famintos. Samuel, apoiado sobre o seu cajado, olha para Jessé e diz: Ninguém se sentará à mesa até que o garoto chegue. Silêncio. Ninguém teve coragem de se mexer. Não sabemos quanto tempo demorou, mas alguém deve ter ido apressadamente para encontrar o menino no pasto, enquanto a comida esfriava. Não houve tempo para orientações ou troca de roupa. Entrou pela porta da casa um adolescente suado, com olhos vivos, ruivo, o rosto avermelhado pelo calor, sem entender o que estava acontecendo. O pai estava inquieto, os irmãos se entreolhavam com desprezo, os empregados observavam em silêncio, e então o coração de Samuel começou a queimar. O texto bíblico diz: Jessé mandou chamá-lo e ele veio. O rapaz era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este. Levante-se e unja-o. Samuel apanhou o jarro com óleo e o ungiu no meio dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Depois disso, Samuel voltou para Ramá. Em contrapartida, o Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. 1 Samuel 16, de 12 a 14. Primeira carta a Samuel, capítulo 16, versículo 12 a 14. A figura do profeta idoso nos ensina que a mentalidade pró-futuro não tem a ver com a idade ou geração, mas com a disposição interior. Hoje temos acesso a ferramentas incríveis de aprendizado, mas nenhuma delas é capaz de substituir a mentalidade de um líder que está realmente comprometido com o futuro. Liderar para o futuro vai além de acumular conhecimentos e ou estratégias. Exige, acima de tudo, uma renovação da mente, de mente. E essa transformação precisa acontecer tanto em nós quanto nas pessoas que lideramos. A seguir, exploraremos algumas características mais marcantes dessa mentalidade. Assume riscos para experimentar algo novo. Samuel foi até a casa de Jessé na expectativa de encontrar o novo de Deus. A única informação que tinha era que o novo rei seria um dos filhos daquele homem. Sabemos que Jessé tinha pelo menos 8 filhos. 7 deles estavam presentes no primeiro momento do encontro. O caminho rumo ao futuro passa pela experimentação. Mesmo com uma palavra de Deus, Samuel teve de fazer testes. Ele observou os filhos de Jessé, conversou com eles e os avaliou. Descartou seus próprios preconceitos e expectativas culturais para não errar no discernimento. Hoje temos acesso a ferramentas incríveis de aprendizados, mas nenhuma delas é capaz de substituir a mentalidade de um líder que está realmente comprometido com o futuro. Eliabe, o primogênito, parecia o candidato perfeito, forte, imponente aos olhos humanos, o tipo ideal para o rei. Samuel empolgou-se, concluiu que tinha encontrado a pessoa certa, mas Deus, o consultor de liderança de Samuel, o corrigiu. Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei.
O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O caminho rumo ao futuro passa pela experimentação. A aparência aqui é mais do que beleza exterior. Refere-se ao que é superficial, ao que parece promissor à primeira vista, ao que aparenta ser. Deus convida Samuel e a nós a olhar além disso. Busca algo mais profundo, porque as informações que ele possuía até então não seriam suficientes. Estes caminhos e talentos que só serão descobertos quando experimentarmos. Há pessoas cujo verdadeiro potencial só se revela quando caminhamos com elas de verdade, e isso vai além das primeiras impressões. Projetos também exigem esse espírito. Ao testar uma nova ideia, experimente em ambientes ou escalas menores. Crie uma versão mais compacta. Experimente e aprenda com os ajustes. É natural que algumas ideias não avancem, mas é na tentativa que o valor se revela. Quantas vezes desprevisei uma nova ideia achando que não daria certo, mas depois de pensar melhor, decidi experimentar mesmo com muitas incertezas, e fui surpreendido pelo impacto positivo que trouxe. Há pessoas cujo verdadeiro potencial só se revela quando caminhamos com elas de verdade, e isso vai além das primeiras impressões. É impressionante como muitos dos nossos ambientes e processos ainda são formatados para excluir ideias e pessoas que não seguem o padrão esperado. Precisamos de espaços como como o que Samuel criou, de escuta, presença e abertura. Foi nesse ambiente que Davi apareceu. Se Davi estivesse nos locais onde você lidera, será que você o notaria? Infelizmente, em muitos contextos, líderes se tornam figuras distantes, inalcançáveis, intocáveis. Isso acontece em famílias, igrejas e empresas. Criam-se panelinhas, clubes blindados, onde só entra quem pensa igual ou se encaixa no molde. Mas a liderança pró-futuro não pode existir em um ambiente fechado à experimentação e ao novo. Se Davi estivesse nos locais onde você lidera, será que você o notaria? Planejamento que não limitam as mudanças necessárias. Planejamentos que não limitam as mudanças necessárias. Jessé estava executando um plano dentro daquilo que Samuel havia solicitado. Até então, tudo parecia estar indo muito bem, mas o plano tinha suas limitações e precisava de uma revisão. Jessé apressou 7 de seus filhos, mas o Senhor não havia escolhido nenhum deles. Não sei como você lida com o planejamento, mas tenho observado dois extremos que comprometem o potencial da equipe e de projetos. De um lado, aqueles para quem o planejamento na prática tem pouco ou nenhum valor. Cada um age como quer, decisões são tomadas isoladamente, os prazos acordados são ignorados. Esse cenário pode levar a performance e produtividades baixas. De outro lado, há quem trate o planejamento como algo intocável. Nesse caso, aquilo que deveria ser uma ferramenta se torna um obstáculo, sufocando ideias e impedindo ajustes necessários. Se Davi estivesse nos locais onde você lidera, será que você o notaria? Planejamentos não podem ser longos demais, nem idealistas. Eles não são perfeitos e jamais devem se tornar sagrados. Precisam de revisões, flexibilidade e espaço para mudanças de rota. Hum. Samuel reconheceu, sem hesitar, que o plano fracassaria. O Senhor não escolheu nenhum desses. Ele não teve medo de reavaliar e ajustar o que estava sendo feito. Precisamos usar as melhores ferramentas de planejamento disponíveis, mas com discernimento. Jamais se prenda a elas, ponto de perder, jamais se prenda a elas a ponto de perder a sensibilidade e a escuta. Não consintas que se tornem sagradas. Sensibilidade e flexibilidade são qualidades fundamentais para o sucesso na liderança. Inquietação constante. A inquietação de Samuel neste episódio é notável. Aquela inquietação
que é o oposto do comodismo. Mesmo depois de conhecer e conversar com os 7 filhos de Jessé, ele ainda não tinha encontrado o que buscava. Com a coragem de quem se arrisca a parecer inconveniente, Samuel pergunta: Estes são todos os filhos que você tem? Sua sensibilidade a Deus, sua percepção apurada dos sinais evidentes, não o permitiu se acomodar nem descansar até encontrar um novo rei. Samuel conhecia bem a história de Saul e sabia que sua pujança física não foi suficiente para torná-lo um rei aprovado por Deus. O profeta tinha experiência e sabedoria, e estava focado em encontrar um novo tipo de rei. Ele buscava algo novo, autêntico, e não poderia sair dali com um novo Saul. Sensibilidade e flexibilidade são qualidades fundamentais para o sucesso da sua liderança. Muitos líderes hoje buscam fazer algo novo, mas depois de muito esforço terminam replicando velhos modelos. Por quê? Porque não conseguem superar seus próprios preconceitos e preferem preconceito. Vamos lá. Porque não conseguem superar seus próprios preconceitos e preferências por caminhos mais fáceis. Por isso que muitos líderes hoje buscam fazer algo novo, mas depois de muito esforço terminam replicando novos modelos. Começando de novo. Muitos líderes hoje buscam fazer algo novo, mas depois de muito esforço terminam replicando velhos modelos. E por que isso? Porque não conseguem superar seus próprios preconceitos e preferência por caminhos mais fáceis. Samuel, por outro lado, era detentor de uma constante e positiva agitação interior, um inconformismo santo, uma urgência em não se contentar com qualquer coisa. Ele não estava disposto a sair dali com um novo Saul ou um Eliabe. A inquietação o fez elaborar a pergunta certa: não há mais ninguém? Líderes inquietos e inconformados muitas vezes podem ser mal compreendidos. Podem ser vistos como perfeccionistas, exigentes ou difíceis demais de agradar. Mas uma coisa é certa, eles nunca serão lembrados como acomodados. Não se incomodem em ser julgado por críticos preguiçosos que não perceberam ainda o que Deus mostrou a você. Perfeito. Se Deus lhe revelou um Davi, não aceite Saul nem Eliabe, apenas por conveniência ou por aparência. Perceba que Samuel estava inconformado, mesmo com um rei forte e vitorioso, pois sabia que a presença de Deus havia sido perdida. Ele estava novamente inquieto, buscando alguém diferente para ser o novo rei. Samuel conversou não apenas com um ou dois, mas com 7 dos 8 filhos de Jessé. E mesmo quando parecia que não havia mais opções, ele perguntou, incomodou, insistiu, deixou os 7 filhos de Jessé desconfortáveis. Parou a reunião e encontrou o que os olhos naturais não viam. Muitos líderes hoje buscam fazer algo novo, mas depois de muito esforço terminam replicando novos modelos. Você é daqueles que se encantam facilmente com os Eliabes, aparentemente fortes e competentes, ou do tipo que busca o que não está tão evidente, que foi escondido de você, mas que o Espírito de Deus já lhe sinalizou? Você é daqueles que se encantam facilmente? Considerando a missão que Deus nos deu, enquanto nos contentamos em ter equipes formadas pelos 7 primeiros filhos de Jessé, corremos um sério risco de não encontrar o Davi que Deus escolheu. Não se incomode em ser julgado por críticos preguiçosos que não perceberam ainda o que Deus mostrou a você. A mentalidade inovadora e voltada para o futuro nasce e é impulsionada por uma inquietação constante, especialmente após alcançar vitórias. Os inquietos questionam o que está estabelecido, não por rebeldia, mas por uma fome de fazer melhor, aprimorar e avançar. Não têm medo de explorar possibilidades, de fazer perguntas incômodas,
e sabem que, às vezes, a chave da mudança está justamente naquilo ou naquele que ainda está fora do seu radar, do nosso radar. Olhar de empatia. Para reconhecer o líder que Deus havia escolhido para guiar Israel em seus melhores anos, Samuel precisou enxergar além das aparências e ver o coração de Davi. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Você é daqueles que se encantam facilmente com os Eliabas, aparentemente fortes e competentes, ou do tipo que busca o que não está tão evidente, que foi escondido de você? Havia um problema de visão a ser resolvido. Deus precisava ajustar o olhar do seu profeta, que inicialmente estava impressionado pela aparência de Eliabe, o filho mais velho de Jessé. Num primeiro momento, Samuel ainda se apoiava em parâmetros antigos, buscando um rei que lembrasse Saul. Veja como a Bíblia descreve Saul quando jovem. Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas, os mais altos batiam nos seus ombros. A visão de Samuel estava acostumada a esse padrão. Na liderança, mesmo quando se está disposto a fazer algo novo, como Samuel estava ao ouvir a voz de Deus e ir a Belém, há sempre uma tentação de seguir velhos modelos, repetir fórmulas do passado e assim nos afastar do que realmente Deus deseja realizar. Note, porém, que Deus redireciona o olhar de Samuel da aparência para o coração. Aqui vemos uma transição de critérios de julgamento superficial para a empatia profunda. O ato de olhar para o coração revela uma nova percepção. Deus já sabia o que havia no coração de Davi. O que mudou foi o olhar de Samuel. A empatia é uma das grandes forças propulsoras de inovação. É ela que nos permite mergulhar profundamente no universo do outro e compreender suas dores, anseios e necessidades. Samuel não saiu de casa com a intenção de ungir como futuro rei um adolescente, pastor de ovelhas, desprezado por seu próprio pai. A grandeza de Davi não podia ser vista por em seu corpo ainda em desenvolvimento, nas espinhas em seu rosto, nas sandálias sujas pelo trabalho no campo, ou no cabelo emaranhado por ter sido chamado às pressas por um encontro solene com Samuel. À primeira vista, Davi parecia o menos qualificado, mas em seu coração estavam ocultos segredos que ninguém, exceto Deus, conhecia. Por trás de grandes ideias do nosso tempo, encontramos uma abordagem empática voltada a solucionar problemas de gestão, liderança e projetos de forma mais humana. A inovação empática é aquela que busca entender melhor as necessidades e desejos e desafios das pessoas de forma profunda e humanizada e age a partir disso. A empatia é uma das grandes forças propulsoras da inovação. Um dos maiores desafios que enfrentei ao longo dos 20 anos, liderando ministérios com adolescentes e jovens, foi comunicar uma mensagem eterna a uma geração em constante mudança. Um erro comum na liderança é liderar para as pessoas ao invés de liderar com as pessoas. Uhum. Quando deixamos de entender as dores e anseios daqueles que estamos alcançando, deixamos também de inovar com relevância. Todos os semestres ensino alunos do e-college, jovens que, em sua maioria, têm idade entre 17 e 24 anos, de muitos estados brasileiros e alguns países, que dedicam um ano para se preparar em liderança cristã em ministérios. Ao final das minhas aulas, costumo lançar um desafio aos estudantes, apresentar algo verdadeiramente inovador no contexto da liderança cristã. E é impressionante como suas propostas apontam para questões urgentes e reais do nosso futuro. A inovação empática é aquela que busca entender melhor as necessidades e desejos das pessoas, de forma profunda e humanizada, e age a partir disso. Se você pensa que os jovens e adolescentes estão buscando igrejas e ambientes que mais parecem shows com iluminação de última geração, onde eles são Se você pensa que os jovens e adolescentes estão buscando igrejas e ambientes que mais parecem shows,
com iluminação de última geração, onde eles são apenas espectadores, você está completamente enganado. Convido você a olhar com empatia para o coração dessa geração. Veja algumas das ideias que tenho ouvido de alunos da faixa de 13 a 23, de 17 a 23 anos. Inclusão de pessoas com necessidades especiais nos ministérios e na igreja, e na vida da igreja, incluindo ações voltadas à acessibilidade e justiça social. Implementar escola de cinema para adolescentes e jovens de comunidades carentes. Projeto anti-abuso para a proteção de crianças e adolescentes nas igrejas. Criação de campos ecologicamente sustentáveis para igrejas com manual de boas práticas. Criação de jogos bíblicos para ensinar Bíblias e valores cristãos para crianças e adolescentes. Criação de jogos que ajudem adolescentes a se abrirem e terem conversas profundas em discipulados e acompanhamento pastoral. Campanha de prevenção a acidentes de trânsito na via em frente à igreja. Eventos para alcançar jovens em estado de isolamento emocional que não conseguem mais sair dos seus quartos nem manter relacionamentos saudáveis com outras pessoas. Planos de integração de novos membros à igreja de forma mais humana, conectiva e com suporte da tecnologia. Projeto de economia criativa, otimizando recursos e levantando fundos para projetos sociais. Um erro comum na liderança é liderar para as pessoas ao invés de liderar com as pessoas. Vamos parar de julgar com base na aparência. Vamos transferir nosso critério de avaliação da aparência para o coração. O futuro é construído a partir de um olhar empático, capaz de perceber tanto as dores quanto os potenciais ocultos das pessoas ao nosso redor. Confiança e pertencimento. É interessante notar que o autor de da primeira e segunda carta a Samuel é o próprio profeta Samuel, e foi ele quem descreveu o jovem Davi com as seguintes palavras: ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Essa descrição ensina muito sobre os ambientes que promovemos como líderes. A afirmação que Davi não recebeu do seu próprio pai ou do restante da sua família, ele recebeu de um líder e mentor. Quantas pessoas entram e saem dos nossos ambientes sem nunca serem de fato vistas ou reconhecidas? Como líder cristão, acredito que a igreja deve ser um lugar onde pessoas marcadas pela vida encontram uma família espiritual, uma comunidade de fé, um espaço de pertencimento. O líder que constrói novos futuros é o líder que vê e reconhece pessoas no presente. Vamos transferir nosso critério de avaliação da aparência para o coração. Antes de ungir Davi, Samuel oferece a ele um ambiente de acolhimento, pertencimento e validação. E é isso uma das grandes chaves da liderança do futuro. Tal tecnologia, inteligência artificial e ambientes esteticamente conectados serão cada vez mais comuns, mas lugares onde as pessoas se sintam pertencentes e se conectem profundamente serão raros no futuro. Quando alguém entra em nossos espaços, a pergunta no coração dela está relacionada à confiança, algo como: será que posso confiar em alguém aqui? Um ambiente de acolhimento, pertencimento e validação, e isso é uma das grandes chaves da liderança do futuro. Líderes focados apenas em performance e aparência, mas que falham em conhecer as pessoas que lideram e a quem serve, provavelmente não resistirão ao presente, muito menos ao futuro. É preciso intencionalidade para descobrir as dores das pessoas, promover relacionamentos significativos entre elas e oferecer uma ajuda mútua e apoio emocional de acordo com cada realidade. No contexto de liderança cristã, isso se traduz em discipulado e no desenvolvimento de uma comunidade de fé na igreja local, com um senso de família e pertencimento. Você deseja ter engajamento por entretenimento ou por pertencimento? Crescimento consciente não nasce daquilo que entretém, mas daquilo que conecta. Samuel ofereceu a Davi algo além do reconhecimento. Ele lhe deu um lugar de aceitação, pertencimento e propósito. Líderes que constroem uma comunidade genuína, ambientes onde cada pessoa é vista, acolhida e valorizada, edificam algo muito mais duradouro do que eventos emocionais. Discernimento além do conhecimento.
Para um líder cristão, o discernimento espiritual não é opcional, é vital. Em tempos de rápidas transformações, quando informações se multiplicam exponencialmente e líderes precisam tomar decisões a todo momento, a capacidade de ouvir a voz de Deus se torna o maior diferencial de uma liderança eficaz. Samuel tomou a sua decisão final porque teve discernimento. O texto diz: Então o Senhor disse a Samuel: É este, levante-se e unja-o. Quando alguém entra em nosso espaço e a pergunta no coração dela está relacionada à confiança, algo como: será que posso confiar em alguém aqui? Quem caminha com Deus sabe que não pode confiar apenas em sua aparência, em aparências ou julgamento próprio. Diante do que estava por fazer, Samuel precisava mais do que um bom julgamento. Ele precisava da sensibilidade espiritual. Mesmo diante da pressão do momento e das expectativas dos presentes, Samuel esperou. Ele só agiu depois que ouviu a voz de Deus afirmando: É este. Discernimento espiritual envolve três elementos fundamentais: sensibilidade para ouvir, coragem para esperar e ousadia para agir. Samuel demonstrou os três. Ele não se deixou levar pela impaciência, não tomou decisões baseadas em suposições e não ignorou o direcionamento divino quando finalmente recebeu. Discernimento espiritual é confiar que a resposta virá no tempo certo e nenhuma escolha feita sem a orientação de Deus pode ser verdadeiramente eficaz. Crescimento consistente não nasce daquilo que entretém, mas daquilo que conecta. Liderar sem discernimento é como navegar sem bússola. E hoje, diante dos cenários cada vez mais complexos e de muitas implicações, mais do que estratégias humanas, os líderes precisam de clareza espiritual para enxergar além do imediato. Um líder sábio não apenas gerencia tarefas ou resolve problemas, mas compreende o impacto espiritual das suas decisões. Samuel não apenas encontrou um novo rei, ele selou uma linhagem que culminaria no Messias. Ele selou uma linhagem que culminaria no Messias. O que parecia uma decisão simples era, na verdade, um marco eterno. O discernimento espiritual permite que o líder perceba quando uma decisão momentânea carrega um peso eterno, isto é, tem consequências muito maiores do que parecem à primeira vista. Discernimento espiritual envolve três elementos fundamentais: sensibilidade para ouvir, coragem para esperar e ousadia para agir. A história dos grandes líderes da fé e até mesmo da história secular mostra que aqueles que deixaram um legado duradouro foram os que souberam ouvir e discernir além das aparências. Um exemplo clássico é Winston Churchill, que discerniu além do óbvio. Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto muitos líderes europeus tentavam negociar com Hitler, ele percebeu o real perigo e se posicionou com firmeza. Sua visão, muitas vezes criticada no início, provou-se sábia e perspicaz quando a verdadeira ameaça se revelou. A coragem de Churchill mudou o rumo da história. O discernimento espiritual permite que o líder perceba quando uma decisão momentânea carrega um peso eterno. Liderar com discernimento é entender que nem toda porta aberta é um convite de Deus. Nem toda porta aberta é um convite de Deus. Nem todo obstáculo é um sinal para desistir. Nem todo um obstáculo é um sinal para desistir. Nem toda oportunidade deve ser aproveitada. Nem toda oportunidade deve ser aproveitada. Um líder guiado por Deus é apto a reconhecer o tempo apropriado, as conexões certas e as batalhas que realmente vale a pena lutar.
Nem toda porta aberta é um convite de Deus, nem todo obstáculo é um sinal para desistir, e nem toda oportunidade deve ser aproveitada. Discernimento espiritual não é intuição. Lembre-se, não é intuição, é dependência. É a diferença e a diferença entre os dois é crucial. A intuição é fruto de experiências e da nossa própria percepção das coisas. Discernimento espiritual, por outro lado, vem de uma conexão viva com Deus e da confiança de que Ele nos revela o que não somos capazes de ver sozinhos. Em Provérbios 3, de 5 a 6, lemos a respeito da confiança que devemos nutrir. O texto diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Samuel demonstrou essa confiança bíblica. Ele poderia ter optado por guiar-se pela própria experiência, por seu julgamento, ou mesmo pela expectativa das pessoas ao seu redor. Mas, em vez disso, esperou pela manifestação da voz de Deus, e quando a ouviu, nada mais importava senão agir em conformidade com a orientação recebida. E foi o que fez, sem hesitação. Reuniões difíceis, decisões cruciais, pressões inesperadas, situações complexas que exigem sabedoria e discernimento, ocasiões em que tudo parece indicar uma direção, mas Deus direciona outra. Todo líder enfrenta momentos decisivos, reuniões difíceis, decisões cruciais, pressões inesperadas, situações complexas que exigem sabedoria e discernimento, ocasiões em que tudo parece indicar uma direção, mas Deus direciona a outra. E a grande pergunta não é: você tem conhecimento suficiente? Mas sim, você tem discernimento suficiente para saber o que Deus está fazendo e confia a ponto de se alinhar com Ele, este projeto? Afinal, como disse A. W. Tozer, o homem que caminha com Deus sempre chega ao seu destino. Samuel nos ensina que discernimento espiritual não é apenas saber o que fazer, é saber quando agir, como agir e, acima de tudo, esperar que Deus fale. Líder do futuro, tem um mapa de navegação aqui, e é esse daqui, ó. Está. Finalizamos este capítulo.